Olá, Causa Operária TV está de volta aqui nessa tarde do dia 15 de julho. E hoje a gente vai ter uma palestra do companheiro Rui Costa Pimenta sobre a Revolução Russa e a Revolução Permanente de Leon Trotsky. Esse é um tema que uma palestra que está introduzindo o tema da Revolução Russa, que faz parte que é o curso principal da 40ª Universidade de Férias, que o Partido da Causa Operária, junto com a JR, vai realizar a partir do próximo dia 21, aqui no interior de São Paulo. E a Revolução Russa é o curso central dessa Universidade de Férias, que vai ter uma série de outras atividades, e é uma atividade já tradicional do Partido da Causa Operária. São 20 anos de curso de formação política, sem dúvida, o mais tradicional curso de formação política da esquerda. Chamar vocês a se inscreverem para conhecer também a Universidade de Férias. A gente tem um site na internet que chama universidade.pco.org.br. Através desse site você pode ter mais informações e também contribuir financeiramente para que outras pessoas participem. Então, aqui no Centro Cultural Benjamin Perret de São Paulo, eu vou passar a palavra para o companheiro Rui Costa Pimenta, que vai fazer essa palestra sobre a Revolução Russa e a Revolução Permanente. Bom, vamos lá, companheiros. Esse tema da Revolução Permanente, ele faz parte da Universidade de Férias. É um dos 7 temas que nós vamos tratar a partir, não desse final de semana aqui, mas do próximo, em Jundiaí. Eu queria aqui fazer uma introdução ao problema, tomando o problema da Revolução Permanente de um ponto de vista histórico, né? Na Universidade de Férias nós vamos pegar mais a questão de um ponto de vista teórico, né? Explicando mais detalhadamente em que consiste a teoria da Revolução Permanente, né? Eu acho que essa introdução também vai ser útil para quem for participar da Universidade de Férias. A teoria da Revolução Permanente, ela é uma teoria que deu lugar a uma grande quantidade de polêmicas, por causa das condições de evolução da Revolução Russa depois de 1917, com a ascensão do stalinismo e tudo mais. A teoria da Revolução Permanente ela foi atribuída a Trotsky, né, e foi rotulada como uma teoria antimarxista e foi um dos carros-chefe da luta ideológica contra as posições revolucionárias na Rússia no momento da ascensão do stalinismo. Bom, no entanto, a expressão Revolução Permanente e a ideia da Revolução Permanente, ela tem a sua origem no próprio Marx. Foi Marx que usou a expressão pela primeira vez no marco da Revolução Alemã de 1848. A Revolução de 1848 foi uma revolução onde a burguesia alemã lutou pelo poder contra a aristocracia fundiária alemã e contra a monarquia e acabou sendo derrotada. Num dado momento da revolução, né, Marx entendeu que a pequena burguesia iria tomar a frente da revolução, que havia sido abandonada pela burguesia, e que a classe operária não deveria confiar na pequena burguesia, mas deveria se preparar para o momento que a própria pequena burguesia iria abandonar a revolução e o proletariado tomaria as rédeas do processo revolucionário. Então Marx fala que o proletariado deve tornar a revolução permanente, né, e impedir que a revolução retroceda. Esse é um texto, embora importante, né, um texto que foi escrito de orientação política para a Liga dos Comunistas na Revolução de 1848,
mas é um texto breve e o tema não volta a ser tratado. Ele vai reaparecer na Rússia, né? No meio dos debates que fazem parte da formação das forças políticas russas, em particular da formação do Partido Revolucionário, que vai dirigir a Revolução de 1917, que é o Partido Bolchevique. Aqui seria interessante a gente contar desde o princípio a história e a importância desse debate, né? Primeiramente, nós temos que entender que a Rússia apresentava uma característica social, quer dizer, do ponto de vista da sua formação histórica e da formação das suas classes sociais, peculiar e diferente do restante da Europa. Que era o quê? A Rússia era o país mais atrasado da Europa, um país predominantemente agrário, onde a maioria da população era composta de camponeses que, algumas décadas antes da Revolução Russa, meio século antes da Revolução Russa, haviam sido servos, né, nas grandes propriedades fundiárias russas, né? Praticamente uma classe de escravos que estava presa à terra, sem direitos, etc. e tal. Ao mesmo tempo, a partir do final do século XIX, desenvolve-se no país uma classe operária expressiva, importante, né, que começa a marcar sua presença na história russa com uma série de mobilizações e greves. Quer dizer, assim que a classe operária surge, depois de muito tempo em que o campesinato era visto como a classe explorada por excelência, como sendo o povo, né, surge uma classe social nova que apresenta um grande dinamismo. E aí surgem também, né, as primeiras ideias e os primeiros debates marxistas sobre o problema da formação social russa. Nós temos que lembrar que até o momento em que os marxistas se fazem presentes, que é por volta de 1880, 88, no final do século XIX, a política, a ideologia, a teoria social russa era dominada pelo que nós conhecemos como populismo. Quer dizer, setores de esquerda que existiam na Rússia há muito tempo, né, que foram evoluindo a partir de uma série de lutas e debates, que tinham uma ideia básica, que era a seguinte: para derrubar o governo da autocracia, da ditadura do czar, e acabar com o domínio dos senhores feudais russos, era preciso mobilizar o campesinato russo, era preciso educar politicamente o campesinato russo, organizar o campesinato, e o campesinato seria o motor de uma revolução que derrubaria as estruturas políticas russas. Ao mesmo tempo, né, por uma série de características, a fraqueza da burguesia russa e tudo mais, esse movimento ele já nasce sob uma forte influência do socialismo europeu, né, sob a influência do socialismo, logicamente, que não marxista, do socialismo utópico, das ideias que começam a se desenvolver a partir da Revolução Industrial, de pessoas que começam a falar do socialismo de uma maneira um tanto abstrata. Os populistas russos, eles, nesse sentido, fazem uma espécie de mistura ideológica, que vai ser muito, apesar de ser um tanto quanto sem fundamentação científica, ela vai ter uma enorme influência no desenvolvimento das ideias políticas na Rússia, que é o seguinte: primeiramente, eles rejeitam a ideia de que a Rússia tem que passar pelo capitalismo. Os intelectuais russos
que haviam viajado para a Europa, que haviam entrado em contato com os intelectuais de esquerda europeus, eles adquirem desses mesmos intelectuais europeus uma dura crítica ao capitalismo, que é visto como, não como um sistema que havia possibilitado um progresso desses países, mas como um sistema de brutal exploração da classe operária dos principais países. Então, esses intelectuais que estão num país que vive antes do capitalismo, eles já surgem com um preconceito, vamos dizer assim, ou com uma ideia formada de que o capitalismo é uma coisa muito negativa. O que é uma peculiaridade, porque o normal seria o quê? Que as pessoas que querem acabar com o feudalismo existente no país, com a monarquia, com a aristocracia, pensassem na substituição desse sistema por um sistema capitalista, por um sistema industrial, por um sistema de determinado progresso econômico como havia na Europa. Mas pela peculiaridade, né, do seu desenvolvimento, né, o fato de que eles surgiram já numa época em que o capitalismo se via confrontado pela classe operária, pelas ideias socialistas, eles rejeitam essa perspectiva. Em segundo lugar, esses intelectuais, eles sofrem a influência de uma doutrina que é muito forte na Rússia no século XIX, né? E que, de um modo geral, vai ser uma doutrina de direita, que é a chamada eslavofilia, né? Os russos são eslavos, né? Pelo menos tradicionalmente nós consideramos assim, que eles são eslavos, e esses eslavófilos, eles viam o país como tendo um destino próprio, peculiar, messiânico. Quer dizer, é um nacionalismo romântico de características direitistas, como já havia aparecido em vários países europeus, né? Nas origens do romantismo, nós vamos ver aí o nacionalismo alemão, por exemplo, que também tem características reacionárias e direitistas. Esse movimento, né, que apresenta a Rússia como sendo um país especial, com destino especial, quer dizer, um movimento de características messiânicas, ele influencia a esquerda no sentido de que é possível que a Rússia caminhe para o socialismo sem passar pela etapa do capitalismo. Quer dizer, seria um país, nesse sentido, também muito especial. Os russos partiriam de uma economia agrária, e dessa economia agrária eles iriam diretamente, eles dariam um salto social, histórico, diretamente para o socialismo. Essa ideia se apoiava no fato de que na Rússia existia a instituição da comuna agrária, que era uma organização social de caráter coletivo que vigorava numa série de lugares após a libertação dos servos na Rússia. Quer dizer, então nós temos aí uma espécie de messianismo de esquerda, socialista, que via a Rússia com a possibilidade de realizar aquilo que outros países não haviam realizado. Pular a etapa do capitalismo, com todos os horrores do capitalismo, com todo o sofrimento que isso daí acarreta, e ir direto da economia rural, desenvolvendo de alguma forma essa economia rural, para uma economia socialista. Quer dizer, como vocês podem ver, é uma ideia muito particular desse movimento, que é um movimento pequeno burguês e nacionalista russo. Quando os marxistas aparecem na Rússia, eles aparecem inclusive de dentro desse movimento populista, eles se veem confrontados com a tarefa de questionar, né, de criticar essa teoria peculiar, essa teoria nacionalista do socialismo russo, né?
A pessoa que, em primeiro lugar, vai apresentar uma teoria alternativa a essa teoria, digamos, uma teoria contrária a essa teoria, vai ser a pessoa que é considerada como o pai do marxismo russo, um militante e teórico marxista muito conhecido chamado Plekhanov, George Plekhanov. Ele vai dizer o seguinte, que a teoria dos populistas, se alguma vez na vida ela teve algum fundamento, ela é uma teoria ultrapassada, que na Rússia, né, no final do século XIX, o capitalismo já havia começado a se desenvolver e iria se desenvolver inevitavelmente. Que as instituições agrárias russas estavam todas em decadência, seja o latifúndio, seja a comunidade rural de tipo social, e que o capitalismo iria se implantar na Rússia, quer os populistas gostassem ou não. No livro mais famoso, onde ele expõe essas teorias, que é um livro chamado Nossas Diferenças, ele explica que o debate sobre se a Rússia vai ou não vai atravessar a etapa do capitalismo é um debate já ultrapassado, anacrônico, que o único debate é o que fazer diante do desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Isso daí dá lugar, logicamente, a uma enorme polêmica, né? Mas os marxistas, nesse sentido, têm muito mais, estão com a razão e têm uma fundamentação muito clara da ideia de que o capitalismo está se desenvolvendo. Inclusive, um dos livros importantes, um dos textos mais importantes dessa polêmica é do próprio Lenin, que se chama justamente O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, onde ele demonstra, com uma série de dados estatísticos e argumentos teóricos, que o capitalismo já está se transformando na forma dominante da economia russa em todos os lugares e que a economia artesanal e rural, comunitária e tudo mais, elas estão em decadência e estão sendo superadas pelo capitalismo. Bom, diante desse problema do desenvolvimento do capitalismo, coloca-se uma nova contradição bastante importante, que é a seguinte: as pessoas que defendem a ideia de que o capitalismo está se desenvolvendo e que isso daí é o curso natural dos acontecimentos e que procuram demonstrar esse capitalismo e que, portanto, aparecem, né? É importante a gente ter a noção disso, aparecem como defensores do capitalismo, são justamente os representantes da classe operária russa. Enquanto que os representantes da pequena burguesia russa, que são os que defendem, né, o destino peculiar da Rússia, esses defendem que o capitalismo não vai se implantar e que a Rússia vai direto para o socialismo. Então, o problema para os marxistas nesse momento, que acabam, logicamente, vencendo essa batalha teórica, é estabelecer a política da classe operária diante desse fato. Você tem um país, que é um país extremamente atrasado, de maioria camponesa, onde o capitalismo começa a se desenvolver, começa a se implantar nos principais centros. Já é visível que ele é uma forma predominante, embora ele não seja a forma geral da economia russa naquele momento, ele é uma forma predominante da economia. Onde ele está, ele começa a dominar os outros ramos econômicos, como é natural do capitalismo, sendo um sistema superior, mais desenvolvido do que a economia agrária de tipo feudal. Aí o problema consiste no seguinte: o que a classe operária deve fazer? Né? Porque o programa da classe operária é acabar com o capitalismo e estabelecer o socialismo, o comunismo. E você está num país onde o capitalismo está se desenvolvendo, mas não conseguiu se desenvolver plenamente. Então, um outro problema a ser resolvido que se apresentou aí para a esquerda russa, em particular os marxistas russos. Então, como solucionar esse problema? Então, Plekhanov aponta o seguinte, que o que está em pauta na Rússia é uma revolução que resolva as chamadas tarefas democráticas. Quer dizer, uma revolução que elimine os resquícios, né, de feudalismo
e abra caminho para um pleno desenvolvimento do país, no sentido capitalista, para que, sobre a base desse desenvolvimento capitalista, se possa ter uma revolução socialista e a dominação da classe operária. Essa teoria apresenta um problema complexo, né? Porque é muito visível que a burguesia russa não é uma classe revolucionária, o próprio Plekhanov diz isso daí, que a burguesia, de um ponto de vista geral, mundial, já havia há muito deixado de ser uma classe revolucionária, e que, portanto, você tinha pela frente uma revolução burguesa sem a burguesia, né? Sem poder contar com a ação revolucionária da burguesia para concluir essa revolução. Esse problema ele permanece relativamente abstrato para os marxistas russos, quer dizer, um problema que não é um problema prático, até a Revolução de 1905. Até aquele momento, havia uma unanimidade, digamos assim, entre os russos que diziam que era preciso derrubar o governo do czar, que era preciso realizar uma revolução, acabar com as classes feudais, e que essa seria a tarefa do momento. E essa tarefa fica, né, até certo ponto, como uma tarefa vaga. Que forma política que vai assumir isso? Como é que vai se dar? Quem vai fazer? Como é que vai ser? Etc. e tal. Quando se aproxima a Revolução de 1905, quer dizer, a Revolução deixa de ser um problema especulativo para ser um problema de política prática, abre-se um debate sobre qual deve ser a posição da classe operária diante da Revolução iminente. Quem toma a iniciativa no sentido de formular uma política é a ala bolchevique da social-democracia. Nesse momento, os socialistas estão divididos entre bolcheviques e mencheviques. E Lenin escreve um conjunto de textos, dos quais o mais importante se chama Duas Táticas da Social-Democracia na Revolução Burguesa, onde ele procura definir de uma maneira concreta qual deve ser efetivamente a política dos revolucionários diante da revolução que vai acontecer. Então ele diz o seguinte: primeiramente, que a Rússia tem pela frente uma revolução que precisa resolver os problemas democráticos, quer dizer, acabar com o feudalismo, realizar a reforma agrária, acabar com a classe social dos latifundiários, da aristocracia fundiária, estabelecer um governo democrático como condição para que a classe operária possa lutar pelo poder. Só que aí ele procura resolver um problema que havia sido deixado em aberto e que é um problema complexo, que é o seguinte: se nós temos uma revolução burguesa, é a burguesia que vai fazer a revolução? Ele assinala claramente que isso está fora de cogitação, que a burguesia não tem condições de fazer a revolução. Então é preciso definir qual é a classe, ou quais são as classes, ou qual composição social será capaz de fazer a revolução. Então ele diz que, dada a presença, né, já muito importante da classe operária, que a revolução tem que ser feita por uma aliança entre a classe operária e o campesinato. Logicamente que isso coloca o problema do poder político. Se a burguesia não é uma classe social revolucionária, e se é o campesinato e a classe operária que vão derrubar o governo, quem é que vai assumir o governo? A burguesia? Se for assim, né, raciocinando logicamente, a revolução vai dar um passo atrás, porque a revolução vai levar ao poder uma classe que não é revolucionária. E Lenin explica, né, que não se trata simplesmente da administração do governo, mas que uma revolução deve dar lugar a um governo provisório, um governo que seja a expressão do poder absoluto das massas,
para liquidar as classes sociais derrotadas na Revolução. Quer dizer, a Revolução tem que dar lugar a uma ditadura das classes exploradas contra os exploradores. Se a Revolução cai na mão de uma classe que não é revolucionária, então o poder político não vai resolver o problema de um ponto de vista revolucionário. O poder político vai ser utilizado para jogar a Revolução para trás. E aí ele faz uma declaração que é considerada por todos os socialistas da época como uma espécie de heresia. Ele fala o seguinte, que se estabelecendo um governo revolucionário, produto da aliança entre a classe operária e o campesinato, a classe operária tem que participar do governo. No que ele é acusado, né, pelos mencheviques, curiosamente, de oportunismo, porque ele quer que a classe operária, os representantes da classe operária participem de um governo capitalista, de um governo burguês. Né? Quer dizer, os mencheviques veem as contradições formais do problema, mas não veem o movimento dialético da própria revolução. Logicamente que Lenin está certo. Se você tem uma revolução, você tem que formar um governo revolucionário. Se esse governo vai ser revolucionário, ele tem que ser formado pelas classes revolucionárias. Não faz sentido nenhum, não é uma política revolucionária, você fazer uma revolução e entregar o poder para uma classe que não é revolucionária, que não vai cumprir as tarefas revolucionárias. Ele explica que se a classe operária não participa do governo provisório revolucionário, a revolução vai ser enfraquecida. Porque a classe operária é a classe social mais decidida na luta revolucionária. Quer dizer, é uma formulação baseada no que Marx havia escrito, em toda a obra de Marx, mas uma formulação claramente original, destinada a responder a problemas totalmente novos que estavam sendo colocados pela Revolução. A posição dos mencheviques, contrária a essa de Lenin, é a seguinte: a Revolução é burguesa, né? A classe operária e o campesinato tem que participar da Revolução, quer dizer, a Revolução tem que ser uma revolução popular, mas quem deve assumir o poder é a burguesia e a classe operária deve ficar como oposição dentro do regime que se formaria a partir da Revolução. Quer dizer, nós temos aí então duas perspectivas totalmente diferentes. De um lado, Lenin, que quer que a classe operária assuma o poder do Estado e use o poder do Estado para levar a Revolução até o fim, da maneira mais profunda possível, e os mencheviques que querem entregar o poder à burguesia e ficar como oposição. Formalmente, a posição dos mencheviques é a posição tradicional da social-democracia, né? A social-democracia, ela tinha se constituído durante anos, né, no século XIX, como um partido de oposição que se recusava a participar dos governos capitalistas. Quando a social-democracia francesa decide participar, um setor do socialismo francês decide participar de um governo capitalista, isso é condenado pela esmagadora maioria dos socialistas internacionalmente, inclusive Lenin, né, que condena. Mas aqui nós temos uma situação nova porque nós temos uma revolução. Bom, com essas posições, com essas divergências, né, com essas avaliações distintas, as facções políticas entram na Revolução de 1905. A Revolução é um dos primeiros grandes acontecimentos políticos do século XX. É uma etapa importante da Revolução Proletária. A classe operária russa tem uma participação de primeiríssimo plano na Revolução. É ela que é o protagonista número 1 fundamental da Revolução. A Revolução, inclusive, um dos momentos culminantes da Revolução é a greve geral da classe operária, que envolve mais de 5 milhões de trabalhadores na Rússia, paralisa todo o país, coloca a aristocracia
contra as cordas, etc. e tal. E isso demonstra, e a burguesia, logicamente, assume uma posição de recuo, adaptando-se a um acordo com a aristocracia diante da investida extremamente agressiva da classe operária contra o poder político. Então fica demonstrada aí a tese do Partido Bolchevique, de Lenin, de que a classe operária é a classe fundamental da revolução e que a burguesia ela iria trair a revolução, como ela efetivamente trai a revolução em 1905. Né? Quer dizer, a revolução de 1905 liquida, do ponto de vista prático, uma parte dessa polêmica. A classe operária russa cria os sovietes, quer dizer, conselhos operários, que são a verdadeira liderança da revolução. Ela é o exemplo, né, e o guia da revolução em relação ao campesinato. O campesinato vai a reboque da classe operária. Tudo isso se demonstra como extremamente acertado. O que não fica definido com clareza é justamente o problema do governo, né? Porque a revolução não chega no ponto da formação de nenhum tipo de governo revolucionário. Ela é derrotada antes da formação do governo revolucionário. Esse problema fica em aberto. Né? Quem vai apresentar uma primeira definição de qual seria o governo que sairia da Revolução Russa é um participante importante, né? Mas que atua numa certa medida fora das facções principais do socialismo russo, que é Leon Trotsky. Ele vai participar do Soviete de Petrogrado, principal do país, vai ser presidente do Soviete, vai ser o líder máximo do Soviete. Significa que ele, como pessoa, era a principal liderança da Revolução de 1905. E dessa posição ele vai tirar uma série de conclusões políticas importantes. Principalmente a seguinte. Ele diz o seguinte, que observando o que aconteceu na Revolução de 1905, fica claro que a classe operária não vai se deter diante da barreira, vamos dizer assim, do muro que havia sido erguido, teórico, de que a revolução é uma revolução burguesa e, portanto, o governo que sairia da revolução não poderia ser um governo socialista. Teria que ser um governo capitalista de alguma forma. Então ele diz o seguinte, que embora isso seja lógico, né, que como você não pode implantar o socialismo, você ainda tem que atravessar toda uma etapa de desenvolvimento do capitalismo, e, portanto, seria lógico que você tivesse um Estado capitalista e um governo de tipo capitalista, ainda que fosse formado pelas classes revolucionárias do momento. A classe operária, pelo próprio desenvolvimento da situação, não vai se submeter a essa lógica, né? A situação havia, segundo ele, ultrapassado essa etapa e essa possibilidade. Que, se a classe operária, né, chegar ao poder na Rússia, ela vai acabar expropriando a burguesia. E ele havia visto isso não como um problema teórico geral, mas pela própria ação da classe operária na Revolução de 1905. Ele havia visto o desenvolvimento das contradições entre a classe operária liderando a revolução e a política contra-revolucionária da burguesia. Então ele diz o seguinte, se a revolução chega à formação do poder, como disse Lenin, por exemplo, e forma-se um governo entre a classe operária e o campesinato, esse governo não vai se deter nos marcos do capitalismo e do Estado burguês, mas vai estabelecer a ditadura do proletariado. E o campesinato também não tem condições, não tem organização, não tem desenvolvimento político para participar com pé de igualdade com o proletariado nesse governo. Então, o governo vai ser um governo operário,
apoiado pelo campesinato, e não um governo formado pela classe operária e pelo campesinato em condições iguais. Essas conclusões teóricas, elas ficam relativamente desconhecidas, né? Trotsky se apropria da expressão de Marx, da Revolução Permanente, para designar essas ideias que ele desenvolve. Essas ideias estão desenvolvidas num capítulo especial do livro, onde ele faz o balanço da Revolução de 1905, que se chama 1905. E essas conclusões, já há muito tempo, são publicadas num livro separado, com o nome de Balanço e Perspectivas. É onde aparece pela primeira vez a teoria da Revolução Permanente de Trotsky. Só que Trotsky, primeiro, é uma pessoa sem nenhuma facção sólida de partido, tá? E, digamos assim, ele não é um dos setores fundamentais no debate que se abre após a Revolução de 1905. O próprio livro dele é confiscado pela polícia, né? Logo depois que é impresso, e é destruído. Então, pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade de ler, discutir e avaliar a teoria dele da Revolução Permanente. Bom, o problema vai ser reaberto novamente na Revolução de 1917, né, onde ele vai ser, digamos assim, completamente esclarecido, elucidado pelos acontecimentos históricos. A Revolução de 1917, para os participantes da Revolução de 1905, ela aparece como uma reprodução ampliada dos acontecimentos anteriores. Ampliada e, digamos assim, passando o filme parece que está passando a uma velocidade maior. Em 1905, os trabalhadores acabam formando os conselhos operários, depois de várias tentativas. Em 1917, a Revolução explode e os trabalhadores imediatamente formam os conselhos operários que se espalham pela Rússia toda. Já não só como conselhos operários, mas como conselhos de soldados, camponeses, etc. e tal. Quer dizer, a classe operária já se coloca de imediato como postulante ao poder de Estado. A formação dos soviets é uma declaração de luta pelo poder. É a demonstração da classe operária de que ela vai lutar pelo poder. À medida que a revolução se desenvolve, fica cada vez mais claro que o problema está. A situação política está dividida entre a burguesia, né, que é contra-revolucionária, abertamente contra-revolucionária, que quer continuar a guerra, que fala em democracia, mas não dá nenhuma possibilidade de que as massas intervenham no regime político, de que não quer resolver o problema agrário, que é uma aliança com os latifundiários, e de outro lado a classe operária que expressa todas as reivindicações populares. Bom, e finalmente, né, no desenvolvimento dessa luta, a classe operária toma o poder na segunda etapa da Revolução, que é a Revolução de Outubro de 1917, estabelece um governo operário que conquista o apoio da esmagadora maioria do campesinato através da realização, imediatamente, a primeiro decreto do novo governo revolucionário, o Decreto da Terra, onde se decreta a expropriação de todo o latifúndio e chama o campesinato a ocupar toda a terra. Quer dizer, essa questão da reforma agrária que a gente vê no Brasil, que é uma discussão que tem 50 anos já, eles resolveram com um decreto no primeiro dia da Revolução. Então se estabelece aí a ditadura da classe operária apoiada no campesinato. E esse governo revolucionário entra em conflito total, tanto com a burguesia local, como com o imperialismo, como com as variantes da esquerda pequeno-burguesa que se juntam todas elas à contra-revolução. É importante destacar esse fato, porque no Brasil nós temos aí uma variedade extremamente ampla de esquerda pequeno-burguesa. Na Revolução Russa, a esquerda pequeno-burguesa, toda ela passou para o lado da contra-revolução.
Muita gente fala que os bolcheviques perseguiram a esquerda e tal, mas o pessoal se esquece que os exércitos contra-revolucionários, os governos formados pelo imperialismo inglês, pelo imperialismo francês, pelos generais do czar contra-revolucionários, eram todos integrados por essa esquerda pequeno-burguesa, né, pobrezinha, muito perseguida pelos bolcheviques. Então, a Revolução de 1917, ela esclarece de uma vez por toda o problema de quais são as classes dentro da Revolução Russa, né? Qual é a combinação dessas classes na Revolução, qual é a relação específica entre a classe operária e o campesinato. Por exemplo, o campesinato é uma classe dirigente da Revolução. A Revolução Russa mostrou de uma vez por todas que não. Que a classe operária, apesar de ser uma classe extremamente minoritária na Rússia, era a classe com maior capacidade revolucionária, maior capacidade de organização e que forma o governo revolucionário, mesmo sendo uma minoria dentro do país. Quer dizer, a Revolução Russa, nesse sentido, ela resolve um longuíssimo debate sobre a situação da Rússia e estabelece, né, a teoria, o programa correto para a Revolução, em geral, em todos os países do mundo, em particular nos países mais parecidos com a Rússia, que são os países atrasados. Quer dizer, se vai haver uma revolução, e vai haver uma revolução, na maioria desses países, e muitos já aconteceu e foi derrotada, é a classe operária que vai tomar a dianteira, que vai realizar essa revolução e vai estabelecer um governo, não um governo capitalista democrático, mas vai estabelecer um governo socialista, a ditadura do proletariado. Bom, como uma espécie de apêndice a essa história toda aqui, é importante destacar o que acontece com essa teoria da Revolução Permanente após a Revolução de 1917. Num dado momento da Revolução, uma camada pequeno-burguesa toma conta do poder, que é a burocracia estatal que se cria durante a Revolução, que começa a adquirir uma independência em relação à classe operária e acaba assumindo o poder através de uma facção do próprio partido bolchevique que havia feito a Revolução. Essa facção burocrática pequeno-burguesa nós conhecemos sob o nome de stalinismo, porque o principal dirigente dessa facção, durante muitos anos, vai ser o próprio Stalin, um velho militante do partido bolchevique. Lenin morre em 1924, mais ou menos no mesmo momento em que esse setor chega ao poder, e a situação internacional coloca o problema da aplicação daquilo que a Revolução Russa havia ensinado em 1917. O primeiro grande momento em que esse problema se coloca é a Revolução Chinesa de 1927. A China é um país atrasado também, parecido com a Rússia numa série de aspectos, diferente em outros aspectos também. Começa uma revolução e aí se coloca o problema. Quem é que vai dirigir a revolução? Os detentores do poder na União Soviética, eles rasgam tudo aquilo que havia sido ensinado na Revolução de 1917 e dizem que a classe operária tem que apoiar a burguesia chinesa. Na China existe um partido burguês que havia feito uma revolução em 1911, o Kuomintang, e esse partido, logicamente que era um partido muito popular, havia feito uma revolução, mas não havia conseguido completar essa revolução. Naquele momento, a cúpula do partido já estava completamente dominada pelo imperialismo, né? Dirigida por um general do exército republicano chamado Chiang Kai-shek, e já assustada com a possibilidade
da mobilização da classe operária que começava a agir de forma independente. A classe operária havia formado um partido comunista e havia mostrado a possibilidade de atuar como classe revolucionária, disputar o poder, etc. e tal. Aí o que acontece? A direção da União Soviética e da Terceira Internacional determina que o Partido Comunista Chinês ele ingresse no Kuomintang, no Partido Nacionalista, atue aí dentro e fique subordinado à burguesia. Quer dizer, ao contrário do que aconteceu na Revolução Russa. Na Revolução Russa, a política dos bolcheviques havia sido a de fazer com que a classe operária desenvolvesse a sua atuação independente, através dos soviets e tal, e contrapusesse os seus próprios interesses aos interesses da burguesia. Aqui, a determinação da direção stalinista é no sentido de que a classe operária fique subordinada e fique a reboque da burguesia na Revolução. Isso daí, logicamente, que leva a paralisação de toda a ação própria da classe operária, leva a que a classe operária acabe sendo vítima de 2 massacres consecutivos pelo exército republicano e fique anulada como fator político. E a revolução, logicamente, é derrotada, a burguesia chega a um acordo com o imperialismo, com os setores, digamos assim, feudais da China, né? E a revolução é enterrada. Ela vai se reabrir depois da invasão japonesa, né? Da China, que é um episódio da Segunda Guerra Mundial. Né? Na luta contra os japoneses, aí o Partido Comunista Chinês vai se defrontar, depois de muito zigue-zague, com os nacionalistas, vai romper com a burguesia, contra as ordens da União Soviética, no caso, né? E vai tomar o poder. Quer dizer, contrariando também aí a política que havia sido seguida. Todos esses acontecimentos dão lugar a um ataque à ideia da revolução permanente. Quer dizer, a ideia de que a classe operária, que nós estamos numa época em que a revolução, mesmo nos países mais atrasados, países que têm várias tarefas da democracia burguesa, da revolução burguesa, para serem realizadas, ela só pode ser levada a cabo, só pode ser concluída, só pode ser efetivamente realizada pelo proletariado, quando o proletariado assume o poder e estabelece a ditadura do proletariado. Então, aqui nós vemos a comprovação da tese pela negativa. Os partidos comunistas, stalinistas, eles vão provocar esse tipo de derrota, essa mesma política desastrosa numa série de países durante todo o século XX. Né? Não vai ser nenhum nem dois, mas dezenas, provavelmente mais de uma centena de revoluções que foram enterradas porque o principal partido da classe operária, que era o Partido Comunista, fica a reboque da burguesia, não consegue ter uma atuação independente, a classe operária não consegue desenvolver a sua ação própria na revolução e a revolução acaba sendo esmagada pela contra-revolução. Bom, vamos ao debate, companheiros? A gente tem algumas questões que foram colocadas aqui no chat do YouTube, e a primeira que eu vou fazer é uma das últimas, vou começar de trás para frente, que é por que a classe operária foi perdendo força na União Soviética ao longo do tempo. É o drama da Revolução. A primeira coisa, antes de explicar o problema em si, né, eu queria esclarecer que isso daí que parece ser uma grande anomalia, não é uma anomalia. Em geral, as revoluções elas perdem força.
a revolução, nós temos que entender isso, primeiro que ela não é um fenômeno social exclusivo da Revolução Russa, da Revolução Proletária. O mundo conheceu um grande número de revoluções antes das revoluções proletárias. Revolução Francesa, Revolução Inglesa, quase toda a América Latina teve revoluções para se tornar independente da Espanha, de Portugal e tal. Quer dizer, é um fenômeno bastante expandido. Então dá para a gente dizer, né, observando todas essas revoluções, que elas têm digamos assim, uma lei natural. A revolução é o momento da mais alta tensão de forças dentro da luta social, dentro da vida social. As sociedades, elas são divididas. Elas têm um conflito dentro delas que é permanente. Esse conflito, às vezes, assume uma certa intensidade, às vezes, essa intensidade abaixa, né, e há essa oscilação. A revolução é o momento em que essa tensão atinge o seu ponto máximo. Bom, se é assim que a revolução atinge o ponto máximo, é fácil de entender que a sociedade não pode viver eternamente no pico de tensão existente dentro da sociedade, né? E, portanto, que há o pico e depois há uma tendência natural a que a revolução ela ande para trás. Quer dizer, nesse sentido, o que aconteceu na Revolução Russa, se nós formos estudar uma por uma todas as revoluções, nós vamos ver o que aconteceu em todas. Quer dizer, a sociedade não consegue viver no máximo de tensão possível existente dentro dela. Quer dizer, as classes sociais cansam, os motivos que levaram àquela explosão, eles se modificam, etc. e tal. Então, quer dizer, primeira coisa que a gente deve esclarecer é que não há aí nada de extraordinário. A Revolução Francesa também refluiu. Agora, uma segunda questão é a seguinte: nós não devemos confundir nunca o refluxo com a inutilidade da revolução. Não há nenhuma revolução verdadeira que passe em branco. Todos os países que passaram por uma verdadeira revolução, com a participação das massas, etc. e tal, foram sacudidos e modificaram-se profundamente. Não há como você voltar atrás totalmente de uma revolução como essa. Veja a Revolução Francesa. O governo revolucionário foi derrubado. O governo revolucionário, digamos assim, do período de auge da Revolução Francesa, que é o governo jacobino do Comitê de Salvação Pública. Aí o governo foi assumido por uns oportunistas de quinta categoria no diretório. E depois o governo deles era um governo tão sem consistência que o governo desmoronou e assumiu o poder uma ditadura militar, Napoleão Bonaparte. Agora, aquilo que a Revolução Francesa realizou, que vai ser submetido a conflitos extraordinários depois da Revolução Francesa, até 1948, nunca foi revertido. Quer dizer, no caso da Revolução Francesa especificamente, a derrota do feudalismo, da aristocracia, etc. e tal, foi definitiva. A Revolução selou o destino. As forças reacionárias vão assumir o governo, né, depois da queda de Napoleão Bonaparte. Nós vamos ter 2 governos restauracionistas, mas esses governos restauracionistas, por mais que eles se esforçassem, não conseguiram levar a coisa de volta ao ponto de partida. Então, essa é uma segunda coisa que a gente deve lembrar. É claro que com a Revolução Proletária é um pouco diferente isso daí. Mas, de qualquer maneira, vigora a mesma lei geral, né? Por exemplo, o mundo pós-Revolução Russa nunca vai ser igual ao mundo antes da Revolução Russa. Não há como. A Revolução ela provocou um desenvolvimento na situação
que é um desenvolvimento histórico fundamental. Bom, com relação ao problema do retrocesso da Revolução, nós temos que entender o seguinte, vamos dar uma resposta aqui bastante... a resposta mais geral do problema sem entrar em detalhes. O grande problema da Revolução Russa é o seguinte, a Rússia, como foi dito aqui, era o país mais atrasado da Europa. Não só ele não tinha se desenvolvido como país capitalista, como ele estava muito longe dos países capitalistas desenvolvidos. Quer dizer, a Revolução Russa é uma peculiaridade da época convulsionada, né, que nós vivemos. Ela, digamos que ela não é a forma natural da Revolução Proletária. A forma natural seria que a Revolução Proletária acontecesse na Inglaterra, na França, na Alemanha, Estados Unidos, num país onde as condições para o desenvolvimento em direção ao socialismo estivessem dadas. Na Rússia, essas condições não estavam dadas. Então, era uma coisa natural que a dominação da classe operária russa enfrentasse aí uma resistência da própria economia russa extraordinariamente grande. Quer dizer, o proletariado ele tinha a missão de levar um país extremamente atrasado até a superação do capitalismo mais desenvolvido. Uma missão extraordinariamente difícil, para não dizer que, para ser realizada na Rússia, ela era uma missão impossível. Tanto que os russos falaram, ou acontece a Revolução Internacional, vem em socorro da Rússia, ou o governo na Rússia vai sucumbir sob os ataques da burguesia, que foi o que aconteceu. Quer dizer, nesse sentido também não havia nada de extraordinário no retrocesso. O que é extraordinário é que o Estado surgido da Revolução não sucumbiu de imediato. Ele permaneceu, ninguém conseguiu acabar com ele. Ele foi deformado. É como se ele tivesse sofrido uma pressão, né, e perdesse aquela forma original, mas não foi destruído. O que é um dado que eu acredito que nem mesmo os fundadores do Estado Soviético acreditassem que fosse possível. Que nas condições de isolamento, com uma direção política totalmente confusa e sem nenhuma noção clara do que estava fazendo, uma direção que não era uma direção proletária, que esse Estado sobrevivesse tantos anos assim. E nós podemos ver que até agora o problema da restauração capitalista na Rússia, como aconteceu nas revoluções burguesas, é uma questão extremamente problemática, né? Nós poderíamos dizer que na Rússia existe uma espécie de capitalismo sui generis, caótico e tal, e meio sem uma grande consistência, né? A primeira pergunta que eu vou fazer agora, tem um debate no chat sobre várias considerações da União Soviética e tudo. Mas uma coisa que teve uma discussão é sobre como Trotsky aderiu aos bolcheviques. Foi Lenin que levou? Como que foi essa adesão? Não, Trotsky e Lenin tiveram muitas divergências antes de 1917, nas quais, quase que invariavelmente, Trotsky esteve errado, né? No final das contas, se a gente for fazer uma análise minuciosa dessas divergências, a divergência ela estava relacionada com uma incompreensão sobre a formação de um partido revolucionário. Quer dizer, Lenin compreendeu que era preciso estabelecer uma delimitação política clara com o setor oportunista do socialismo, né? Coisa que ele também foi vendo paulatinamente, e Trotsky achava que essa delimitação não era uma coisa essencial. A divergência fundamental esteve nisso daí. Quando começa a Revolução de 1917,
o ingresso de Trotsky, não só do Trotsky, mas de muitos setores que não eram bolcheviques. Muita gente que aparece aí, muita gente acha que, as pessoas acham que são velhos bolcheviques, entraram no Partido Bolchevique na Revolução. Um caso interessante é o caso da Alexandra Kollontai, que foi ministra do Problema da Mulher, não sei o quê. Ela também não era bolchevique, ela entrou no ano da Revolução junto com Trotsky no Partido Bolchevique. Assim como entraram muitas figuras importantes. É uma coisa natural. Na hora da Revolução, muita coisa se esclarece. Certas divergências, que no momento parecem ser de uma importância extraordinariamente grande, deixam de parecer importantes, e o que parece importante é a unidade dos setores que defendem a Revolução. Então, Trotsky entrou com um grupo bastante grande de militantes socialistas que não eram bolcheviques. A gente pode dizer que eles eram mencheviques, mas o fato é que o chamado menchevismo era uma colcha de retalhos, tinha de tudo quanto era coisa e tal. Todos os setores que não eram bolcheviques eram considerados mencheviques na época, o que era uma definição bastante imprecisa, né? A próxima pergunta é: até que ponto a morte de Lenin deixou os trabalhadores fora de prumo na continuidade da Revolução? E por que os trabalhadores deixaram a burocracia tomar conta? Aí emenda o problema da reação do Trotsky após a ascensão da burocracia, do stalinismo. Olha, os trabalhadores aparecem sempre com a culpa de tudo, né? Os trabalhadores deixaram a burocracia tomar conta. Naquele momento lá, você praticamente podia contar nos dedos as pessoas que achavam que o que estava acontecendo na União Soviética era uma coisa que estava fora de lugar, que alguma coisa de errado estava acontecendo. No mundo todo o pessoal estava hipnotizado aí pelo brilho da União Soviética e tudo mais. Demorou muito para que a ideia que hoje é comum, que o stalinismo foi um completo desastre, etc. e tal, se impusesse. Até a morte de Stalin, aproximadamente, Stalin era endeusado pela esmagadora maioria da esquerda que não fosse, vamos supor, social-democrata. Os partidos comunistas na Europa e em vários países do mundo chegaram a ser os maiores partidos nos seus países. O Partido Comunista Italiano tinha 2 milhões de filiados. Era uma coisa gigantesca. Dominava uma quantidade enorme da classe operária italiana. No Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, depois da guerra, Prestes foi eleito senador em 2 estados. Eles elegeram uma bancada, sendo Partido Comunista, né? Quer dizer que estava todo mundo contra eles, de 16 membros da Assembleia Constituinte. O candidato, o Prestes lançou aí um candidato, uma espécie de Dilma Rousseff para presidente da República, e teve uma votação, um desconhecido, né? Uma pessoa completamente desconhecida, teve uma votação enorme. Quer dizer, a ideia de que o stalinismo é uma coisa, é um mal, agora é popular, mas até a morte de Stalin e até muito tempo depois não era tão popular assim. Quando Trotsky falou que a revolução estava dando marcha ré, que era uma burocracia, muita gente, até gente séria, honesta, achou que ele estava totalmente errado. Totalmente errado. Talvez não tivesse enfrentado as críticas dele com o fanatismo de certos stalinistas, mas não concordava. Por isso o trotskismo viveu uma época de profundo isolamento político durante muitos anos. Então, quer dizer, não tem nada a ver com os trabalhadores que deixaram. A maior parte das pessoas nem entendeu que havia acontecido alguma coisa de extraordinário ali. Nem entendeu. Não é que eles deixaram, eles não conseguiram nem ver. Na realidade, se a gente for ver bem mesmo, nem o próprio Trotsky, embora ele tenha sido o primeiro a se levantar contra o problema, num primeiro momento entendeu exatamente o que estava acontecendo. Tanto que ele tem um texto que
se não me engano, é de 1926, onde ele fala o seguinte, existe toda uma discussão, né, sobre o retrocesso da Revolução, ele fala, na realidade nós temos que reconhecer aqui que esse retrocesso já aconteceu em 1924. Quer dizer, ele mesmo reconhece que na hora que aconteceu, ele, Trotsky, que não era uma pessoa qualquer, não tinha entendido o que aconteceu. Então nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado com essas coisas e entender que o stalinismo foi um problema novo para a classe operária. E a classe operária toda, inclusive os seus dirigentes, setores mais esclarecidos, foi pega de surpresa por esse desenvolvimento. Não conseguiu ver. Lenin advertiu que tinha um problema, Trotsky achava que tinha um problema, mas eles mesmos tiveram dificuldade de entender, porque era a primeira vez que aparecia o problema. Você veja que no Brasil, nós estamos diante de um golpe de Estado já faz um tempão, e está cheio de gente que não conseguiu ver o golpe de Estado até agora. Você imagine se fosse uma coisa totalmente nova. Então, coitado, os trabalhadores... Não podemos culpar os trabalhadores assim com essa facilidade. Não, só mais um detalhe que eu acho que é importante. Quando a gente fala os trabalhadores, é um erro, porque os trabalhadores, eles percebem os problemas através dos seus dirigentes. Não existe isso daí do trabalhador individualmente ter uma luz ali, uma revelação divina e entender tudo o que está acontecendo. Né? Se nós estamos tratando os trabalhadores como classe, nós temos que entender que essa classe ela tem organizações, ela tem formas políticas e outras através das quais ela consegue se apoderar dos acontecimentos e entender o que está acontecendo. Então, a tarefa principal de entender as coisas é dos dirigentes. Então, o que a gente deveria perguntar não é se os trabalhadores da Rússia perceberam, é se a direção dos trabalhadores percebeu. Eu diria que, embora num primeiro momento a situação fosse confusa, né, os marxistas russos, Trotsky e outros, perceberam com bastante rapidez o que estava acontecendo, interpretaram os acontecimentos e elaboraram um programa de luta contra esse desenvolvimento da burocracia na Rússia. A próxima pergunta é: as grandes revoluções foram bem-sucedidas porque as vítimas do sistema se levantaram contra o poder dominante. Como movimentar as verdadeiras vítimas do atual sistema opressor no Brasil? E aí eu já emendo a outra que diz o seguinte: é possível uma revolução do proletariado sem um proletariado revolucionário? Pergunto isso pois os trabalhadores brasileiros não têm tendências revolucionárias. Bom, com relação à primeira, as vítimas do capitalismo somos nós. Não dá para a pessoa se colocar fora das vítimas do capitalismo. Todos nós somos vítimas do capitalismo. Finalmente, nós vivemos nessa sociedade aqui, que é uma sociedade caótica. Nós vivemos no meio do caos, como se a gente vivesse num grande depósito de lixo. Né? Logicamente que algumas pessoas isolam os fatores. Então, como ele ganha um salário e tal, sei lá, a vida dele parece um pouquinho mais bem organizada, ele ignora que no Brasil tem 50 milhões de pessoas recebendo o Bolsa Família, que vão perder logo esse Bolsa Família, vão ficar na mais completa miséria. Ele ignora a situação do homem do campo, ele ignora esse quase 1 milhão de pessoas que estão na cadeia, que é o inferno na Terra, né? É o inferno transportado do inferno para o solo terrestre, a prisão. Hoje tinha uma reportagem aí, acho que na Folha de São Paulo, sobre a prisão no Amazonas, onde eles colocam mulher, criança, homem, tudo amontoado dentro das celas. Quer dizer, essa é a nossa sociedade, não é que o preso do Amazonas é um alienígena.
é um ser de outro planeta. Esse é o mundo em que a gente vive. Nós somos as vítimas do capitalismo. Se a pessoa não entendeu isso, ela vai entender o dia que ela for ser atendida, seja no sistema público de saúde, seja no sistema privado, e o médico cortar o braço dele quando ele tiver com apendicite. Aí ele vai perceber que ele também é vítima do capitalismo, né? Quer dizer, o capitalismo faz vítimas todos os dias. A sociedade brasileira é um caos. E a pessoa fala assim, quando é que as vítimas vão se levantar? As vítimas somos nós. Quando é que nós vamos nos levantar? Esse que é o problema. Essa é a primeira questão que precisa esclarecer, né? Todo mundo que está dentro do capitalismo, num certo sentido, num determinado grau, é uma vítima do capitalismo, embora alguns, né, sejam os beneficiários desse caos que se criou no mundo com o capitalismo. O problema é o seguinte, a pergunta, ela pressupõe que levantar-se contra as mazelas da sociedade em que você vive seria só um problema de vontade, de consciência. Uma vez que você sabe que o negócio está feio, você se levanta. Não é verdade. Por exemplo, eu sou militante há quase 40 anos. Então eu já deveria ter me levantado, mas vou me levantar como? Eu vou pegar um fuzil, vou a Brasília e tentar arrancar a cabeça do Temer como um tiro? Por que eu não me levantei? É isso que todo mundo teria que se perguntar. Por que você não se levantou? Porque não é assim tão simples. Na realidade, o que nós precisamos, nós podemos, veja bem, logicamente que dentro da sociedade há situações muito desiguais. Eu poderia, por exemplo, ao invés de ter optado por uma política de esclarecer, organizar, etc. e tal, poderia ter me juntado aí com 20 pessoas, a gente poderia ter arrumado umas armas e se levantado em 20 pessoas contra o sistema político atual. Por que não? Teve gente que fez isso daí, no Brasil e em vários países do mundo. O problema é que a experiência já mostrou, é uma experiência bastante antiga, que isso aí não vai dar certo. Então nós temos que lutar para que haja um levante geral das massas contra o sistema de exploração. Esse é o problema. E isso não acontece por vontade de ninguém. Primeiro precisa de uma preparação, né? Ninguém pode acreditar que uma revolução seja uma espécie de estouro da boiada, que você vai lá dar um tiro para cima, que nem em filme de cowboy, e as vacas saem todas voando lá, atropelando tudo pela frente. Não é assim. Em primeiro lugar, não é assim. Toda revolução, ela teve uma longa preparação política. Segundo, a revolução, ela é um método radical de resolução de problemas políticos. A tendência geral da sociedade, da classe operária inclusive, é de tentar resolver os problemas por vias mais econômicas, se elas se apresentam. Então, por exemplo, você tem eleição. Por que eu vou fazer uma revolução se eu acredito que eu posso eleger o Lula e vou ter o mesmo resultado? Então, vou eleger o Lula, porque a revolução vai morrer gente, vai ter destruição, vai ter derramamento de sangue. A eleição não, vai todo mundo lá, vota, se organiza, faz campanha, distribui papel na rua para o pessoal e dá o mesmo resultado. Bom, até a pessoa entender que essa eleição nunca vai dar o mesmo resultado que uma revolução, é preciso que uma série de coisas aconteçam. Para que eu vou fazer uma revolução se eu acredito que fazendo discurso no Congresso Nacional posso mudar o mundo todo? Aí o cara tem que ver o que está acontecendo hoje, né? Compreender que aquele Congresso Nacional é uma fossa a céu aberto, que nada que tem ali, que tudo ali é podre até o extremo, para ele falar, isso não vai dar, não adianta tentar votar. Porque o voto, a eleição do deputado, parece ser mais simples. Aí a hora que ele perceber que ou ele não ganha eleição, ou quando ele ganha eleição ele não faz nada, ou as instituições são todas controladas pela burguesia, são podres, até que haja esse tipo de coisa, aí vai
É preciso que as condições se reúnam para que a pessoa tenha essa compreensão. Né? Normalmente as revoluções elas são o resultado de algum evento catastrófico na sociedade. Ou você tem uma situação de degradação econômica tão grande que o povo começa a passar fome e percebe que precisa de uma solução imediata e não vai resolver o problema pelas vias ditas tradicionais, começa a se criar aquele ambiente propício à revolução. Ou você tem uma quebra da economia tão profunda que isso daí impele, quer dizer, as revoluções acontecem devido ao colapso catastrófico do sistema. Elas não acontecem porque as pessoas têm uma consciência A, B ou C. Se o capitalismo não fosse um sistema dado a entrar em colapso e de maneira catastrófica, não haveria revolução nenhuma nunca. A revolução não é produto de um acordo filosófico das pessoas sobre uma determinada coisa. A atividade dos revolucionários não é provocar artificialmente uma revolução, é preparar, né, o povo, digamos assim, a classe operária, para que no momento da revolução as condições sejam as melhores possíveis. Quer dizer, ele procura organizar, acelerar, impulsionar um processo que vem das condições objetivas da sociedade. Vocês notem o seguinte, o revisionismo da Segunda Internacional, os revisionistas, eles falaram o seguinte, que a teoria de que o capitalismo vai cair por um evento catastrófico, que eles chamavam de teoria da catástrofe, ou a teoria da derrubada, eles achavam que essa teoria não tinha sentido, que não ia acontecer isso daí. Que era preciso uma tomada de posição moral da sociedade para que se chegasse ao socialismo. Isso daí é a revisão do ponto essencial do marxismo. Sem que o sistema todo chegue num ponto catastrófico, não vai haver revolução. Você pode ver que quando houve alguma revolução é porque a coisa chegou num ponto catastrófico. Por que houve a Revolução de 30 no Brasil? Porque a quebra da Bolsa de Nova York acabou com o principal sistema econômico dentro do Brasil, que era o café. Destruiu a especulação com o café. Provocou uma quebra generalizada. Daí que surge a Revolução, de uma catástrofe. Lógico, havia insatisfação antes, houve preparo, houve agitação política, organização, um monte de coisas. Mas a derrubada de todo aquele sistema só aconteceu aí. E assim foi com todas as revoluções. A Revolução Russa, o povo foi empurrado até o limite do limite com a guerra. Agora, aí alguém poderia falar, bom, então a revolução é uma coisa artificial. Você precisa de um fator exterior, não é o povo. Não, não é isso. A revolução é o resultado do fato de que o capitalismo cria sistematicamente uma situação catastrófica. Por isso vai haver a revolução. Quando você tem centenas de milhões de pessoas morrendo de fome no mundo, você já tem os elementos de uma situação catastrófica. Quando você tem milhões e milhões de desempregados, milhões e milhões, bilhões de pessoas na miséria, você tem uma situação catastrófica. Por isso que o capitalismo conduz à revolução. E no Brasil é a mesma coisa. O imperialismo e esses vigaristas aí que deram o golpe no Brasil, eles na realidade eles estão forçados pela situação do capitalismo, empurrando o país para uma situação revolucionária. A reforma trabalhista, daí vão lá, prendem o Lula. Você não gostou da reforma trabalhista, quer agora eleger o Lula para ele dar uma Bolsa Família, alguma coisa? Não vai eleger ele. Você quer fazer greve? Não vou permitir. Você quer ter um sindicato? Não vou deixar. Bom, aí chega uma hora que a situação vai apertando, chega num ponto de fusão e explode mesmo. A nossa função seria de esclarecer, preparar conscientemente, né, essa revolução que não depende da nossa ação, depende das condições sociais exteriores. Só um pedido, gente.
volta da CLT. A principal caixa do trabalhador. Vai estar preocupado. Eu sei que eu sou corintiano. Não sou corintiano. Só pedir para vir aqui no microfone, amigo, porque, inclusive, eu ia abrir a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta aqui no plenário, para vir no microfone, porque senão quem está assistindo a gente não consegue entender o que está acontecendo aqui. Vamos só repetir. Ah, bom. Para ele. Fala lá. Para ele falar aqui. Boa tarde, né? Então, eu só queria saber se o senhor acredita que vai ter existe um processo revolucionário com esse povo brasileiro que pensa em jogo de futebol na quarta-feira, sendo que foi rasgado CLT no dia anterior, né? Se salvo engano. É só isso. Isso não é só o que eu estou pensando. Eu me sinto um banana em termos de política. Se eu estou aqui, é porque o negócio está feio. Está feio. Está feio, porque eu odeio política. Eu odeio. Sinal de que a coisa está política, caminhando para a revolução. Eu odeio. E é o senso comum na internet, nas redes sociais, né? Blogs, que o povo brasileiro é um banana. Você vai nesses botecos, eu percorri aí, fui bater um rango aí. É igual aqui, em qualquer lugar que você vai, é o mesmo povo. Eu sinceramente, eu acho muito otimismo da sua parte, achar que existe um processo revolucionário. Existe uma indignação, mas daí indignação até um processo revolucionário, porque isso quer dizer sangue, isso quer dizer ficar, né, refém de uma escopeta na sua cara. Eu acho que, pelo que eu conheço do meu povo, isso está longe de acontecer, não sei. É só uma opinião, eu gostaria que só... Não. É uma boa pergunta essa daí para esclarecer. Eu queria dar um exemplo, né? Um exemplo que mostra que, no final das contas, isso que é a aparência das coisas no Brasil é o que sempre... É o natural, é normal, é o que sempre foi. Vamos pegar o melhor exemplo de todos, a Rússia. Como é que começou a Revolução de 1905? Onde rolou sangue, teve enfrentamento, barricada e tal. Foi uma revolução, digamos assim, a caráter. Como é que ela começou? Vamos contar um pouco da história desse levante revolucionário, que é um dos primeiros do século XX. O mais importante da classe operária até então. O governo russo, ele havia, para combater a influência dos socialistas nos sindicatos, ele criou sindicatos organizados diretamente pela polícia política do regime. A Rússia, não sei se vocês sabem, ela teve a maior organização policial que o mundo já tinha conhecido até então, que era chamada a Okhrana, que botava espiões em todas as organizações de esquerda, em todo lugar. O que era até natural, porque os revolucionários tinham matado 2 czares até então. Quer dizer, os revolucionários russos também não eram pouca coisa, né? Isso fora vários atentados contra outras pessoas. Bom, aí eles criaram esses sindicatos, foi criado pelo chefe de polícia de São Petersburgo, na época, chamado Zhubatov. Eles são conhecidos na história como sindicatos zubatovistas, ou seja, sindicatos policiais. É como se a Polícia Federal aí, ou a PM criasse sindicatos para impedir os trabalhadores de ficar na mão da esquerda. Que é uma coisa que até pode ser que a gente venha a ver aqui no Brasil. E esses sindicatos, uma parcela importante deles, era dirigida pela Igreja Russa, a Igreja Ortodoxa Russa. E o principal dirigente desses sindicatos, os zubatovistas, era um padre que era um agente da Ucrânia, quer dizer, um agente policial, chamado Gapon, Padre Gapon, que veio a ser uma pessoa muito famosa na história da Revolução Russa. Aí, como havia uma insatisfação, né,
em 1905 e tal, o padre Gapon decidiu organizar aí uma mobilização, porque ele sentia que as coisas podiam escapar do controle. Então ele organizou uma manifestação que é muito parecida com o que você descreve do brasileiro. Era uma manifestação era a favor da monarquia. Eles pediam coisas, mas eles pediam assim como se eles fossem uns capachos do governo, os operários. Então eles iam com o retrato do czar, com faixas que diziam: czar, nosso pai, veja as nossas dificuldades e tal. Não, mas era exatamente assim. Iam com uma cruz, né, com o retratinho do santo. E com a maior, assim, a coisa mais... Parecia uma manifestação dessas que a gente viu aí na Paulista dos Coxinhas. Tá certo? Aí saíram em manifestação para ir até o palácio do czar para pedir humildemente que o czar considerasse os problemas deles. Só que a manifestação era uma manifestação enorme. E a polícia, mesmo sabendo de tudo, vendo o negócio, devido ao tamanho da manifestação, achou que não dava para permitir que essa manifestação chegasse no Palácio do Planalto, lá do czar. E botou, como a gente já viu aqui no Brasil, botou o exército entre o palácio e os manifestantes. E o exército abriu fogo contra os manifestantes e matou um monte de gente. Assim começou a Revolução de 1905. Os operários jogaram fora o retratinho do czar e pegaram um fuzil e partiram para cima do governo numa maior violência. Quer dizer, a opinião das pessoas muda com muita velocidade. Você mesmo falou, há uma insatisfação do pessoal. Bom, um conjunto de acontecimentos políticos pode levar a que isso se transforme o país numa verdadeira fogueira. O povo russo da Revolução Russa, ele era muito mais atrasado culturalmente do que o povo brasileiro. Não vamos falar do campesinato, que tradicionalmente é atrasado. Todo mundo sabe que o homem do campo ele vive em condições de muito maior atraso cultural do que a pessoa na cidade. A classe operária russa, 90% dela era constituída de analfabetos. 90%. E foi essa classe que fez a revolução. Dessa classe analfabeta surgiu o grupo de revolucionários mais preparado que o mundo já conheceu até hoje. Surgiu um Lenin. Quer dizer, uma pessoa cuja estatura é... Nós não vamos ver de novo um Lenin na história da humanidade. Não vamos ver isso aí. Assim como a gente não vai ver um Marx. Eles surgiram de condições extremamente precárias. Se nós formos ver as revoluções, a Revolução Francesa também, tudo, nós vamos ver que o povo aguentou, né, aquele tratamento miserável de cachorro durante séculos até que num dado momento a coisa explodisse. A nossa vantagem o que é? Nós não temos que esperar séculos para ver o negócio explodir. A situação ela é potencialmente explosiva hoje. Não há dúvida nenhuma. Isso daqui é fácil de constatar, vou até mostrar. PCO, um partido que viveu num isolamento total durante muitos anos. Eu milito há muitos anos, teve momentos bons, né? Que tem a ver também com a sua pergunta. Já vi a classe operária brasileira em ação. É uma coisa para a classe dominante se preocupar. Porque a classe operária brasileira é uma classe operária muito combativa. Né? Nos anos de 1980, as greves foram uma coisa assim, foram uma epopeia. Eu participei de muitas dessas, por isso também eu tenho a convicção da capacidade de luta dos trabalhadores. O prestígio do Lula não saiu de discursos. Vocês todos aqui, a maioria não viu isso, acho que talvez ninguém tenha visto isso. Vocês precisariam ter ido no ABC quando teve as greves de 1979 e 80 para ver o que era a relação do Lula com a classe operária. Vocês verem lá 40, 50 mil trabalhadores em assembleia, né?
E o Lula com aquele bafo assim dos trabalhadores em cima dele. E ele, tudo bem que ele sempre foi um político hábil e tal, mas ele seguia mais o que a situação ditava do que ele estava pensando. Era uma coisa muito... Era digno de se ver para entender o potencial da situação, porque faz tempo que a gente não vê isso daí. Faz muito tempo que eu não vejo uma greve de verdade como eu vi naquele período lá. Né? Um período que, por exemplo, para mim, como experiência política, me marcou muito. Então, me perdi um pouquinho aqui. A classe trabalhadora brasileira ela é combativa. E nós estamos vivendo um momento aqui em que a situação está... Nós estamos indo para uma desagregação muito grande, tanto da economia nacional como do próprio regime político. Vocês acreditam que esse regime político vai conseguir se sustentar se os trabalhadores começarem a sentir os efeitos, né, dessa cirurgia que foi operada aí agora? Eles vão ter autoridade política, moral para controlar o que vem pela frente? Não. O problema fundamental é esse. E de mais a mais, nós temos que ver o seguinte. Embora a maior parte da população não tenha se mobilizado, nós temos que ver que no Brasil existem organizações populares, operárias, muito poderosas. Né? A própria figura, o próprio fato de que exista uma pessoa que tenha adquirido essa popularidade, como é o caso do Lula, mostra o nível de desenvolvimento da classe trabalhadora. Porque o normal é o trabalhador ficar a reboque dessas figurinhas de terno e gravata e do Congresso Nacional e tal. E vou dizer mais. O que está acontecendo no Brasil não é um caso isolado. Isso, eu acho que talvez seja a primeira vez na história do capitalismo em que a situação ela é uma situação muito crítica em todos os países do mundo. Não tem um país que você fala, não, isso aqui está tranquilo. Não, em todos a situação está se degradando rapidamente, de maneira grave, em todos. Nos países mais ricos cresce a extrema-direita, ou então cresce a esquerda. Você vê, tem extrema-direita poderosa na Suécia, na Suíça. Pô, se a Suíça, que é um país que sempre perto do Brasil, assim, seria o paraíso na Terra. Se vocês alguma vez tiveram a oportunidade de ir à Suíça, vocês iam ver. Parece que a Suíça parece assim esses parques de diversões que tem casinha de boneca. É tudo limpo, né? Não parece de verdade. Não sei, faz tempo que eu não vou lá, foi muitos anos atrás. Mas não parece de verdade. Bom, tem extrema-direita, tem crise econômica, tem crise social, tem discussão sobre Bolsa Família. A Suécia. O mundo todo, o capitalismo, ele tá respirando aí com a ajuda de pulmão artificial. Não vamos nos enganar. E isso daí não tem recuperação, também tem esse detalhe. Pode ter algum momento assim de alívio, mas recuperação, não. A trajetória do capitalismo ela é ladeira abaixo. A crise é muito grande. O que tem pela frente é mais conflito social, mais fome, mais crise, mais problema, e guerra e revolução. Você vê que os malucos nos Estados Unidos... Tem maluco que, se dependesse deles, já teriam feito guerra contra o Irã. Vocês imaginaram o que é uma guerra dos Estados Unidos contra o Irã? Outros querem fazer guerra contra a Rússia. Quer dizer, já aquele tempo em que o pessoal era mais ou menos normal, falava, não vamos exagerar aqui que vai dar problema. Não, esse tempo já passou. Nós estamos na época do tudo ou nada. Isso é muito importante. E no Brasil... Ah, sim, agora me lembrei que ia falar que é muito importante. O PCO, a partir de 89, da primeira eleição,
que o Lula foi derrotado, entrou o governo FHC, e o PCO era um pária dentro da política nacional. Você não conseguia nem falar nos lugares, os militantes do PCO. Né? A gente era perseguido em tudo quanto era lugar por todo mundo. Agora, você vê, essa palestra que nós fazemos aqui no sábado de manhã, tem 20 mil espectadores. Não é? Tudo bem, eu posso ser vaidoso, considerar que eu falo muito bem, que eu sou super inteligente e lindo, fotogênico e tal, e uma série de coisas. Mas o fato é que isso é um sinal, não do PCO, porque eu também não estou falando nada que eu não falei há 20 anos atrás. Nada. Talvez fale um pouco melhor, porque finalmente você fica mais velho, você aprende alguns truques, mas é o pessoal que mudou, não fomos nós. E essa mudança é muito significativa, porque as nossas ideias, teve época que a gente falava, tinha gente que olhava e falava assim, nossa, coitado desse cara, olha o que ele está falando aqui, que absurdo. Eu olhava e falava, bom, o que se há de fazer, né? Agora não tem mais isso não, agora todo mundo leva a sério o que a gente fala. E o pessoal leva a sério, por quê? Não foi a gente que melhorou, foram eles que avançaram. E isso é um sinal da evolução geral da situação brasileira. Por quê? Porque as amplas massas, elas se manifestam, em primeiro lugar, através dos seus setores mais esclarecidos, como tudo no mundo. Sempre tem alguém, você está numa fábrica, quem conhece o movimento operário sabe, numa fábrica tem o cara mais esperto do que os outros, que vai lá e fala, não, isso é bobagem, não leva a sério e tal. Ele é uma espécie de instrumento da classe. Né? Ele reflete a evolução da classe na pessoa dele, ou em algumas pessoas, em uma organização, mas é uma evolução que não é só dele, é de toda a classe operária que está em volta. Aí, logicamente, que nós temos aquele processo que, no solavanco da crise, essas pessoas que são mais esclarecidas, elas agrupam todo o resto, porque o pessoal já se acostumou a ver aquelas pessoas como pessoas mais esclarecidas, mais sensatas, etc. e tal, e quando chega a hora da ação, elas se aproximam daquela pessoa e agem junto com ela. Então, nós temos que considerar tudo isso. Eu acho que nós devemos ver a situação com preocupação, porque nós temos uma luta muito séria pela frente contra o golpe, e até o momento nós não estamos perdendo totalmente, mas estamos perdendo. Mas nós devemos ver com otimismo, porque há uma tendência crescente à mobilização, à consciência política, à organização, tudo. Nós devemos ver isso aí assim. Questionaram aqui se o caos econômico e social são elementos revolucionários, porque a África não é revolucionária. Porque a África tem muito pouca classe operária, mas ela é revolucionária também. Senão nós estaríamos aqui subestimando as enormes, duras revoluções que aconteceram na África. Se a gente estudar a revolução em Angola e Moçambique, nós vamos ver a saga que foi isso daí. Não foi pouca coisa. Guiné-Bissau, Cabo Verde, um monte de lugares aí. Muita revolução, muita luta. Muita revolução, muita luta, muita elaboração política, muita literatura que surgiu disso daí. E nós temos que entender também o seguinte, foi a África que provocou a revolução em Portugal. Que foi um dos momentos mais importantes revolucionários na segunda metade do século XX. Os revolucionários portugueses, que eram na sua maioria soldados, eles aprenderam a revolução com os revolucionários africanos. Então, na África tem muita revolução e tem muito caos também, e logicamente que eles estão atravessando uma etapa parecida com o mundo todo, é muita desorganização política.
Mas isso daí, podemos ter certeza que é uma coisa transitória. Agora, a África não é o Brasil, que tem uma classe operária do tamanho da classe operária brasileira. Tem que lembrar isso daí. Por isso, a situação lá tende a ser uma situação mais caótica mesmo. Mas não quer dizer que os africanos não tenham tendências revolucionárias. Tem mais a ver com isso que você falou, das organizações e... chegaram no poder, tem todo um processo de adaptação. Né? Os antigos revolucionários entraram no poder, fizeram uns governos aí meio esquisitos e tal, tem desgaste. A próxima pergunta é como evitar uma contra-revolução de natureza burocrática como a que ocorreu na Rússia, se grande parte do movimento dos trabalhadores está enraizada na burocracia? Bom, eu não entendo isso aí de que os trabalhadores estão enraizados na burocracia. O trabalhador é um trabalhador, é um pobre, recebe um salário super miúdo, vive nas piores condições possíveis. Essa é a grande massa dos trabalhadores. Nas organizações sindicais e tal, surge uma burocracia ali onde tem dinheiro, né? O dinheiro chama a pilantragem, isso daí é uma coisa natural. Mas na hora do vamos ver, os trabalhadores põem isso aí para correr rapidinho. Eu já vi isso acontecer. Não acho que é uma grande... Essa burocracia das organizações sindicais brasileiras é uma grande ameaça, um grande poder. Eu acho que eles se apoiam numa certa paralisia que tem no movimento operário. Agora, também não é correto a gente se preocupar com o que vai acontecer depois da Revolução. Acho que a nossa primeira preocupação é ver a realização da Revolução, que já é bem complicado. Uma vez que você realizou a Revolução, daí você fica de olho para ver se alguém não vai lá, né? Se você não vai entregar a rapadura para o primeiro aventureiro que aparecer, mas é outra história, vamos falar que é verdade. Aí tem uma pergunta relacionada com o próprio sindicalismo no Brasil. E diz o seguinte: grande parte do sindicalismo no Brasil hoje é baseado no funcionalismo público, ou seja, pequeno burguês, se não em sua condição pequeno burguês, se não em sua condição econômica, em sua ideologia. E aí é um comentário, mas que insinua a situação do movimento sindical, né, no país estando... Não, essa é uma avaliação incorreta. A maior parte dos sindicatos são da iniciativa privada, não do funcionalismo público. A Confederação de Metalúrgicos da CUT tem coisa de 600 mil metalúrgicos. E mais ainda, os sindicatos mais poderosos são os sindicatos da indústria. Os sindicatos da indústria, eles são uma força extraordinariamente grande. Veja, aqui a pessoa se guia pelas aparências. Como tem muita mobilização de funcionário público, eles acham que só tem sindicato de funcionário público, mas não é assim. Você imagina, por exemplo, petroleiros, eletricitários. Ixi, tem uma quantidade enorme de indústria de grandíssimo porte aí. É muito sindicato. Tem sindicato aí de trabalhador da indústria que o pessoal nem imagina que existe. Na época que eu atuava na CUT em São Paulo, que apareceu o sindicato da indústria de materiais abrasivos. Nunca imaginei que existisse esse sindicato, mas estava lá o sindicato. Você tem sindicato de couro, de fabricação de sapato, têxtil, alimentação, carnes e frios, que é um sindicato separado da alimentação. Tem milhares. E é sindicato em tudo quanto é cidade do país. Você vai em Araraquara, tem metalúrgico, tem sindicato da bebida, tem sindicato disso, daquilo. O que provoca essa ilusão é que, como até recentemente o funcionário público goza de uma certa estabilidade no emprego, ele se arrisca mais na greve porque ele tem menos medo de ser demitido. É simplesmente isso. Menos medo, não é que ele não tem medo, mas ele tem menos medo. Não, porque na indústria
Você faz uma greve, nada impede que você seja demitido ali no ato. Quando tinha muita greve nos setores industriais, a quantidade de demissões era gigante. Eu já acompanhei vários sindicatos. É muito diferente a situação de um trabalhador numa empresa estatal do que do trabalhador numa empresa privada. E mais ainda funcionário público. Professor, por exemplo, faz um monte de greve. Aí tem quarto ponto, o cara recebe uma... Vamos ver como é que vai ficar, né? Agora o negócio vai enfeiar. Vamos abrir. Você quer fazer uma pergunta, depois tem outras pessoas e eu vou chamando aqui. Quem quiser ainda falar, colocar uma questão, levanta o braço que eu chamo na sequência. Zé Luiz? Quero voltar ao tema da Revolução Russa. Muitas correntes aí da esquerda hamburguesa falou que o grande culpado da burocratização foi o ato do Lenin em 2021, proibir a tendência. Se essa visão é correta. Não tem nada a ver. A burocracia é um fenômeno social. Né? O problema é o seguinte, veja bem, não é difícil da gente entender o problema da ascensão política da burocracia na União Soviética. No Brasil, que também é um país atrasado, onde a organização da classe operária tem enormes deficiências em comparação com países desenvolvidos, você sempre vê a seguinte situação. Quando os trabalhadores estão em movimento, essa burocracia toda que a gente vê aí, porque os sindicatos têm uma burocracia monstruosa, ela perde totalmente a capacidade de decisão. Os trabalhadores, por exemplo, eu atuei no momento em que a CUT se construiu. Em um único ano, as oposições sindicais que vinham da base dos sindicatos, que eram apoiadas pela CUT, ganharam mais de 1.000 sindicatos em um ano. Quer dizer, uma média de coisa de 3 por dia. Por quê? Porque os trabalhadores estavam num momento de ascenso, atuavam e eles se opunham. Depois, o que aconteceu? Devido à política econômica anti-inflacionária aplicada pelos governos e às derrotas que os trabalhadores sofreram, esse movimento ele ficou paralisado. Aí a burocracia ela começou a controlar vários sindicatos. E nesse momento nós estamos numa etapa que representa a reversão desse processo. Então isso é uma coisa natural. Aí o que acontece? A derrota a burocracia se apoderou do poder na União Soviética. Se você faz uma análise impressionista, dá a impressão assim de que aquela ditadura, aquele negócio todo, parece uma coisa extraordinariamente poderosa. Muita gente achava que a burocracia era uma nova classe social, um novo período histórico e tal. Não tem nada a ver. A hora que os trabalhadores, nos países onde a burocracia dominava, começaram a se mobilizar, a burocracia rapidamente veio abaixo. Você vê, eu acho que a primeira mobilização que houve num Estado operário dominado pela burocracia foi a mobilização dos trabalhadores de Berlim em 53. Em 56, a crise percorreu todos os países do bloco soviético. E nós tivemos aí, o ponto maior foi a Revolução na Hungria, onde o exército soviético, das tropas do Pacto de Varsóvia, invadiram a Hungria para conter a Revolução. Em 68, a onda se espalhou ainda mais. Aí nós tivemos a Revolução na Tchecoslováquia, que também foi dominada pela intervenção das tropas do Pacto de Varsóvia. A partir daí, a própria União Soviética viveu um período de grande instabilidade. Aí entra o Khrushchev, depois da morte do Stalin entra o Khrushchev promove uma abertura que já era um sinal de crise e tal. E finalmente, em 1980, com o levante dos trabalhadores na Polônia,
o domínio da burocracia se transformou num domínio insustentável. Então, quer dizer, toda aquela impressão que se tinha com todo aquele debate de que a burocracia era uma força, que você não conseguia se livrar dela, era falso. A burocracia era fraca. Foi uma série de acontecimentos internacionais que permitiram que a burocracia se mantivesse. E não uma força própria, intrínseca da burocracia. Por isso que esse debate sobre se a revolução vai se burocratizar, é um debate que ele não é realista, ele não é baseado em dados objetivos da situação. Você vê, ó, na União Soviética, onde houve uma enorme revolução, uma mobilização e tudo mais, e todo um processo, demorou bastante para a burocracia entrar numa crise definitiva. Mas, por exemplo, a partir de 1950, a burocracia já estava em crise. Nos outros países, onde os estados operários se formaram a partir de 48, o negócio começou a cair a partir de 1980. Cair, não entrar em crise. É só ver, em 20 e poucos anos caiu. Quer dizer, no final das contas, se você for ver bem, a ditadura militar brasileira durou mais do que a burocracia dos estados fora da União Soviética. Então, de onde vem a história de que a burocracia iria dominar por séculos e tal? Não tem fundamento na realidade. A gente tem que analisar bem os dados objetivos da situação, ver a data, ver os acontecimentos históricos, etc. e tal. E o domínio da burocracia na União Soviética, se a gente for analisar toda a história da União Soviética, é crise em cima de crise. Quer dizer, não é nunca um domínio estável, porque, logicamente, uma burocracia, que é uma coisa que foi imposta à classe operária de fora, é uma coisa instável. Então, eu acho que não tem muito fundamento a ideia de que foi esse ou aquele fato. Foi um refluxo, aí a burocracia tomou conta e numa outra, se não houvesse o desenvolvimento que leva até a Segunda Guerra Mundial, o crescimento econômico posterior, a burocracia teria entrado em crise muito antes, na própria União Soviética. Bem, eu queria fazer um comentário quando você disse que a classe operária brasileira não tem tendência, aliás, uma pergunta, né? Comentar um pouco, perguntar, uma tendência revolucionária. O seguinte, o próprio Muniz Bandeira, cientista político, da Alemanha, analisando a situação brasileira, ele acha que nós estamos em vias de uma convulsão social. Mas aí, a gente precisaria ver, né, numa convulsão social, qual que seria o encaminhamento, né, para uma revolução, vamos dizer assim, socialista ou para a extrema-direita, no caso, de tipo fascista. Então, quando o Rui fala em necessidade de lideranças, né, para que tome consciência, para orientar os trabalhadores, eu acho isso fundamental e eu lembrei de Gramsci. Que Gramsci, ele não acha que a superestrutura, no caso a ideologia, é superior ao desenvolvimento econômico e social, ele acha que caminham junto, essas duas, tanto a infraestrutura como a superestrutura, caminham juntos e existe a necessidade, para que os trabalhadores tomem consciência, né, a necessidade constante do que ele chama de intelectuais orgânicos que surgem quase que com mais dificuldade na classe trabalhadora do que nas classes dominantes, claro.
mas que esses intelectuais orgânicos é que vão orientar e tomar e encaminhar a conscientização, vamos dizer assim, né, através do próprio estudo da história, das situações regionais, etc., dos trabalhadores poderem se mobilizar, né? E essa é a colocação que eu faço. Quando você fala, Rui, que uma situação gravíssima, claro, será que teria acontecido a Revolução Russa sem a Primeira Guerra Mundial? Tem gente que acha que a Primeira Guerra Mundial foi fundamental para o desencadeamento da Revolução Russa, que fala em terra, liberdade, terra e pão. Terra, pão e liberdade, não é isso? Paz, pão e terra. Pão e terra, é isso mesmo, desculpa. Então, numa situação caótica, como a brasileira ou como de vários países, né, na América Latina, mas nós que estamos vivendo num estado de exceção, há necessidade de se multiplicarem esses espaços de formação política, não só para as pessoas militantes de partido, porque os sindicatos fazem esse papel, embora você está falando que são burocratizados, mas fazem esse papel. Os partidos fazem esse papel, né? E as escolas fazem esse papel, a mídia faz esse papel, tanto a grande mídia, a mídia burguesa, como a mídia, como os blogs de esquerda fazem esse papel. Então, eu vejo que depende, né, fundamentalmente, para uma revolução, para se dar o passo que, por exemplo, o Gramsci chama de você passar de um estágio corporativo, econômico, que você corre atrás de salário no sindicato, para um estágio ético-político, criando uma catarse e tomando consciência que a necessidade, uma outra visão de mundo, é a necessidade de você realmente entrar num processo revolucionário e fazer a revolução, estaria muito relacionado ao papel do intelectual orgânico. Que, no caso ele, ou qualquer um de nós, para o Gramsci todo mundo é intelectual, mas que tem um profissional, intelectual profissional, ou qualquer pessoa pode desempenhar essa função de intelectual orgânico, que tem que divulgar realmente, né? Da consciência. Então, não é impossível, não existe essa tendência histórica que o brasileiro, muito pelo contrário. É isso, eu gostaria que você comentasse. Eu acho que as coisas que você falou, elas são todas verdadeiras, sem dúvida nenhuma, né? A revolução não, a participação ativa na revolução, ela vem de muitas maneiras, né? E logicamente que a experiência política geral contribui e faz parte desse processo revolucionário no momento das revoluções. Eu só acho que a gente teria que especificar as relações concretas entre determinadas coisas. E nesse sentido, queria destacar que eu acho que é fundamental, que é o seguinte: embora haja muitas e muitas formas de atividade revolucionária, na